Olá pessoal, boa noite. Aqui é André Queires, da consultoria Resultado Azul. Né? Hoje o objetivo da nossa live aí, a gente vai falar sobre a mistura do dinheiro da pessoa física e da jurídica. Essa é uma questão muito importante. Na semana passada nós conversamos sobre o tema despesas ocultas. Eu considero ali a retirada do dono uma das principais despesas ocultas existentes nas empresas. Então nós temos que observar aí e definir e separar muito bem a pessoa física da pessoa jurídica. Então a gente vai falar sobre isso nesse tema aí da mistura, tá? Então vamos lá. Como sempre, me apresentando, né? Em seguida eu vou me apresentar novamente, aí estou sempre fazendo essa apresentação. Mas olha só, a mistura do dinheiro da pessoa física e da jurídica é uma das principais causas de mortalidade das empresas. Tá? Se a gente elencar ali as principais causas, entre as 10 causas, eu consideraria essa a principal causa. Então veja bem, a gente dentro da empresa lá, eu ouço sempre direto, trabalho como um louco e não vejo a cor do dinheiro. Será que eu não vejo a cor do dinheiro? Por que esse dinheiro está sumindo? Para onde está indo esse dinheiro? Né? O dinheiro some e eu não estou tendo nenhum proveito desse dinheiro? Ou será que o meu padrão de vida está muito alto e eu estou gastando esse dinheiro e eu não enxergo esse dinheiro, mas na verdade eu estou consumindo ele? Né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. O dinheiro some porque a gente não tem controle. E uma das maiores faltas de controle sobre o dinheiro é realmente porque a gente paga ali dentro das despesas da empresa, dos desembolsos da empresa, a gente acaba pagando não só a questão da despesa das despesas da empresa, mas como também as despesas aí da minha pessoa física, da minha família, tá? Então, dentro de uma empresa normal, eu tenho lá minhas receitas, eu pago os impostos, tiro os custos, tiro a despesa variável, me sobra lucro bruto, tá? Daí depois eu tiro todas as despesas fixas e me sobra o lucro líquido. Qual é a grande questão aí que a gente tem que avaliar? É que a empresa, nessa despesa fixa, tá o salário do dono, tá o prolabore do dono. Prolabore do dono é a retirada do dono, é o salário do dono. Então, esse salário do dono, ele não pode ficar, a gente não pode misturar e ele tem que ser um determinado valor fixo. Então, nesse exemplo aqui que eu estou passando, vamos dar um exemplo, uma situação assim. Eu tenho aqui dentro desse exemplo que eu estou passando, eu estou colocando esse exemplo como no YouTube, eu estou passando em slide esse exemplo, né? Então eu tenho uma despesa fixa eu tenho uma receita de 100 mil reais e tenho um lucro bruto de 55, então eu paguei ali custos, impostos e despesas variáveis e me sobrou 55 mil. As minhas despesas fixas, no exemplo de 35, me sobrou de lucro operacional 20, tá? Então, nessa sobra de 20, já teria que estar o meu salário. O que acaba acontecendo no normal? A empresa não sobra nada e eu não lanço as minhas despesas de casa. Eu considero ali que as despesas da empresa foram 35 mil, mas eu não lanço a minha despesa e a minha despesa foi 20, estou exagerando, né? E na empresa não sobrou nada. Ou a minha empresa deu um lucro de 5, mas eu não lancei a minha despesa que foi 10 e na verdade a minha empresa tinha um prejuízo de 5 mil. Então, é muito comum essa mistura do dinheiro, não saber o que foi gasto na empresa, o que foi gasto pessoal, e quando a gente vê, na verdade, o pouco lucro que a empresa podia dar, ele não existe, né? Porque a retirada é grande. Eu dou um exemplo assim, ó, eu comecei uma consultoria, não importa ramo, mas uma empresa aí que tem um faturamento em torno de 60, 70 mil reais, e a retirada dos donos, o prolabore dos donos é 20, 25 mil. Quer dizer, é proibitivo, na verdade, não tem empresa que vá dar lucro numa situação dessa. Com um salário, com uma receita de 70 mil, vamos dizer,
tu retirar um valor entre 20 e 25 mil reais. É um absurdo. Então, a gente tem que ter esse controle, saber para onde está indo o dinheiro e realmente cuidar e fazer sobrar dinheiro. Tá, mas vamos falar um pouco mais aí. Então, eu tenho que organizar o meu orçamento pessoal para não tirar da empresa, não tirar recurso da empresa mais do que deveria. Porque esse recurso da empresa, se eu retiro demais, o que vai acabar acontecendo? A empresa pode realmente vir a passar dificuldade. Por quê? Porque eu estou tirando o lucro da empresa. Muitas vezes eu estou tirando um determinado valor da empresa que no final das contas, daqui a pouco, eu estou tendo a necessidade de recorrer a banco porque eu estou tirando o dinheiro da empresa que eu não deveria. Tá? É um cuidado que a gente tem que ter. Agora tem também a situação contrária. O que seria a situação contrária? Veja só, eu tenho que ter um orçamento na empresa, as despesas da empresa muito bem definidas, porque se a empresa não vai bem e ela começa a ter prejuízo constante, eu também posso fazer com que o meu patrimônio pessoal corra risco. Então, eu tenho que cuidar das duas situações. A minha empresa, a retirada da minha empresa, a minha empresa tem que ter um orçamento equilibrado para que ela dê lucro e eu não corra risco de ter que botar meu patrimônio, ter que vender meu patrimônio para salvar a empresa, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu não posso retirar demais dela, porque quando eu retiro demais ela não tem lucro e ela vai acabar recorrendo a banco. Então, tem essas duas contrapartidas, né? A empresa sendo cuidada para eu não correr risco e, ao mesmo tempo, eu não retirando da empresa demais e não penalizando a empresa com uma retirada muito grande para eu não fazer a empresa correr risco. As duas situações são importantes. E aí eu coloco uma situação que a gente tem que questionar muito. Olha só, dentro de uma empresa, o que o dono tira, uma coisa é prolabore. Prolabore é a retirada do dono, é o salário do dono, é aquilo que ele tira pelo que ele tem trabalhado, né? Um valor acordado entre todos os sócios, mas só retira prolabore aquele sócio que realmente trabalha. Então, qual é o meu prolabore? Se o mercado lá está pagando de uma forma até exagerada, ali eu vou receber um salário de 10 mil reais, eu vou receber um salário de 8 mil reais, porque eu estou tocando a empresa, tranquilo, esse é o meu prolabore, né? Agora eu não posso tirar mais R$1 além disso, porque eu posso estar penalizando a empresa. Mas e se o faturamento for mais alto? Pré-determine um prolabore anual. No outro ano, se a tua empresa cresceu, você pode até crescer o tamanho desse prolabore. Mas esse prolabore tem que ser pré-determinado de forma fixa, um salário fixo, retirado todo mês, normalmente numa data só, no máximo em duas, mas não retirando dinheiro a toda hora. Tem um controle separado realmente, né? Você tem que ter uma conta pessoal, não misturar pagamentos na mesma conta corrente, você tem que usar o seu cartão de crédito próprio para as suas contas, não usar um cartão de crédito da empresa para pagar a conta pessoal sua. Realmente ter tudo separadinho, como numa empresa maior. Mesmo que você tenha uma empresa pequena, a ideia é que é um jeito de profissionalizar a gestão e ter um cuidado para que você tenha certeza aí do quanto está retirando da empresa, tá? Mas essa linha aí, prolabore é fruto do trabalho executado. A sua empresa, você trabalhando na sua empresa, você vai receber o prolabore. Agora tem outra linha, retirada. O que é retirada? Como o próprio nome diz ali, é retirada de lucro. Então, quando que ela aconteceria? Primeiro, para haver retirada de lucro, a sua empresa deveria ter lucro. A empresa que tem prejuízo e além do prolabore está pagando uma retirada para o dono, ela está seguindo uma linha aí que é perigosa, né? Porque a empresa, no futuro, ela vai o tempo inteiro retirando dinheiro da empresa, vai reduzindo o patrimônio dela, vai reduzindo esse ativo, uma hora não tem mais o que retirar, né? Enquanto você tiver ativo para retirar, por exemplo, o meu estoque vai diminuindo, o dinheiro da minha conta vai diminuindo, agora uma hora você não vai ter para retirar e você vai acabar recorrendo a banco. Então, assim, você deve definir um percentual sobre o lucro
que vai ser retirado a título de retirada de lucro, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho lá o meu Prolabore de 5 mil, mas eu vou tirar mais, o lucro da empresa deu 10 mil reais, eu vou tirar mais 50% desse lucro. Então, 10 mil reais, 5 mil seria distribuído entre os sócios, né? Então, tem que definir, e claro, daí essa distribuição do lucro é pela quantidade de cotas. Se eu sou dono de 50% da empresa, eu vou tirar 50% do lucro. Se um outro sócio é dono de 30%, ele vai tirar 30% desse lucro. Lembrando que esse lucro ele deve ser retirado não todo mês. Ele não tem que ser considerado salário que retira todo mês. Ele tem que ser considerado um bônus que pode ser de preferência anual, mas poderia ser bimestral, ele poderia ser semestral, né? Então, mas eu considero aí no mínimo semestral. Então, a empresa deu lucro no primeiro semestre. De quanto? Deu um lucro de 40 mil. Eu sou dono de 50%. Tá, então eu teria o direito de pegar 20 mil. Mas a gente tem que separar ainda uma reserva de lucro que vai ficar dentro da empresa. Então, vamos dar esse mesmo exemplo. A empresa deu um lucro de 40 mil. A reserva que vai ficar dentro da empresa é 50%. Esse 50%, 20 mil vai ficar na empresa. O outro 20 mil vai ser dividido entre os sócios. Eu sou dono de 50% da empresa. 10 mil eu vou receber, 10 mil vai ser dividido para os outros sócios, dependendo da sua participação. Bem claro que esse não é fruto do trabalho. Então, é fruto da participação societária. Então, eu não preciso ser um trabalhador dentro da empresa, eu não preciso ser o sócio trabalhador de dentro da empresa para receber essa minha participação sobre o lucro. Ela tem a ver com a minha participação societária, com quanto eu coloquei de capital dentro da minha empresa. Tá? Agora, você não pode ficar retirando e não saber o quanto que foi essa retirada. Você não pode misturar o que é retirada e misturar com Prolabore. E você tem que ter muito, muito claro quanto que realmente vai ser o seu Prolabore mensal, quanto vai ser o seu salário como dono mensal de dentro da empresa. Tá? Então, o que acaba acontecendo aí com uma empresa que não tem muito claro essa questão da definição de salário fixo, muito bem organizado? O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo assim. Na primeira sobra de caixa da empresa, eu tenho salário fixo de 5 mil. Mas eu não tenho, né? A empresa está super bem, está dando um bom dinheiro, mas eu vou tirando o dinheiro da empresa à medida que eu preciso. Mas, então, quer dizer, eu já tenho provavelmente uma retirada já exagerada, porque eu não defini nada. Mas, além disso, faz de conta aí que a minha empresa deu um lucro de 200 mil, está sobrando dinheiro em caixa. Se eu não sou organizado financeiramente, eu vou acabar pegando esse dinheiro para mim. Como dono da empresa, eu misturo o dinheiro da pessoa física e jurídica, eu vou pegar esse dinheiro e vou tirar do capital de giro da empresa. Eu vou fazer com que ela não cresça. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu compro um bom carro, eu compro uma lancha, eu compro um sítio, eu troco de casa, eu gasto numa viagem. Se a gente não é organizado e não tem pré-determinado que esse dinheiro não é do dono, ele acaba utilizando esse dinheiro em situações que não deveriam. Ele não deixa esse dinheiro dentro do capital de giro da empresa. Eu tenho exemplo aí também de empresário que trabalha aí, tem consultoria comigo, que ele não segue muito, e a gente tenta fazer seguir, em definir um Prolabore, que ele não retire da empresa um valor do caixa que está dentro do capital de giro. Esse cuidado tem que ter, né? Essa percepção é muito do dono, né? Quem manda dentro da empresa é o dono, então ele acha que tudo é dele. Não é tudo dele. Por isso que existe a instituição da pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma outra pessoa. Essa pessoa ela tem vida própria, e se a gente tirar dinheiro dela, ela tem a possibilidade de não se perpetuar, não continuar no mercado. E isso com certeza vai atrapalhar a realidade e o futuro dela. Tá? Então essa linha a gente tem que cuidar muito. A linha que acontece quando a gente não é organizado financeiramente, quando a gente não tem um padrão, a gente não tem
um salário, um prolabore definido, é que a gente, à medida que a empresa vai melhorando, ela vai tendo um faturamento maior, eu vou misturando o meu dinheiro e vou aumentando o meu padrão de vida, sem querer. Só que o que acontece com isso? Eu vou aumentando muitas vezes o meu padrão numa situação que a empresa não teria nem capacidade para aquele padrão de vida que eu estou vivendo, né? Então, em consequência disso, por ter gasto todo o dinheiro da empresa, ter consumido o capital de giro dela, ter comprado o carrão, ter comprado a boa casa, ter trocado, ter aumentado de padrão de vida, eu não crio reserva financeira. Então, tanto a empresa tem que criar sua reserva financeira, ter o seu capital de giro, então aumentando esse capital de giro, tendo capacidade de crescimento porque tem capital de giro, como também o dono tem que criar sua reserva financeira pessoal. Essa reserva financeira pessoal, ela só vai poder ser criada, ele vai conseguir criar através do prolabore pré-definido dele e também da sua retirada de lucro, não pegando todo esse dinheiro e jogando só diretamente para consumo. Ele tem que organizar as suas despesas pessoais, se organizar financeiramente para não consumir toda a sua reserva, né? Quando a empresa ela acaba gastando toda a sua reserva, o que acaba acontecendo? Se ela não tem capital de giro, porque no bom momento ela não criou, o que vai acontecer? No primeiro momento que a empresa não for bem, que ela apresentar dificuldade, ela vai acabar tendo que recorrer a banco para conseguir dinheiro, porque ela não criou a reserva financeira no momento que ela tinha condição, propriamente dito, de criar. Por quê? Porque o dono acabou tirando o dinheiro que não devia de dentro da empresa e ele acabou não criando a reserva financeira. Com isso, eu acabo aumentando a minha despesa financeira, se eu tenho a necessidade de ir em banco para pegar dinheiro porque eu não criei reserva, eu acabo aumentando a minha despesa financeira e com isso, com certeza o meu risco de quebra, risco de passar dificuldade é maior. Olha esse exemplo aí, claro, da pandemia nesse momento. Vamos dar um exemplo assim. Eu tenho certeza absoluta que aquela empresa que tinha capital de giro, que tinha reserva financeira, ele passou esse momento da pandemia numa situação muito melhor do que aquela empresa que não tinha reserva financeira. Aquela pessoa física que era organizada financeiramente, que tinha um padrão de vida um pouco menor, de acordo com a realidade, não retirando muito dentro da empresa, com certeza ela viveu um momento numa situação mais tranquila do que aquele que só ia retirando ao máximo da empresa e tinha um padrão de vida mais alto, tá? Então essa linha tênue, a gente tem que cuidar muito e a gente tem que trabalhar dentro dessa situação de que dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa física, o meu dinheiro pessoal é meu dinheiro pessoal. Dinheiro da empresa é usado para gastos, investimentos, custos da empresa, desembolsos da empresa. Dentro desse desembolso, tem o meu prolabore. Não tem a minha retirada. Meu prolabore é do meu salário. A minha retirada, só se a empresa tiver lucro. Então, ele não pode ser num valor alto, porque eu posso comprometer todo o resultado da empresa, tá? Então, assim, a gente dentro da minha pessoa física, eu tenho que criar a minha reserva de emergência, eu tenho que criar a minha reserva dos sonhos, eu tenho que criar a minha reserva futura. Eu vou tentando e criando essas reservas ao mesmo tempo, mas o meu objetivo final é criar a minha reserva futura, para minha independência, para minha possível aposentadoria mais tarde. Eu posso querer viver uma vida mais tranquila, diminuir o volume de trabalho que hoje eu exerço, diminuir o meu volume laboral de trabalho, né? Em vez de trabalhar 10 horas por dia, eu vou trabalhar 5, vou trabalhar 4, vou trabalhar com o que me dá prazer, porque eu já tenho reserva financeira suficiente para viver. Esse é o objetivo de criar a reserva futura, criando a ideia de independência financeira. Esse seria o nosso maior objetivo. Eu lembro sempre assim, pessoal, tem quem ganha 3 mil e tem patrimônio e tem ativos. E tem aquele que ganha 30 mil e não tem patrimônio e no final ainda tem dívidas. O que faz quem ganha menos ainda ter patrimônio e aquele que ganha mais ter dívida?
realmente é o seu alto padrão de vida e seu alto padrão de consumo. A falta de consciência financeira, de conscientização para fazer um consumo adequado com a sua realidade. Muitas vezes ele está ganhando 30, mas ele está vivendo uma realidade de 40 mil e não vai conseguir viver num longo prazo tendo uma despesa maior do que a sua receita, independente do tamanho do seu patrimônio. Né? É um pouco essa linha aí que eu uso muito. Quando não temos, queremos a todo custo conseguir em relação ao dinheiro. Agora, quando a gente tem o dinheiro, na nossa mão ele é vendaval. A gente acaba gastando sem ter a ideia do consumo consciente, sem a gente ter a devida educação financeira. A gente necessita ter essa educação financeira, a gente necessita organizar os nossos gastos para que o nosso padrão de vida caiba dentro desse limitador aí do nosso prolabore. Agora fica muito claro, né, que as nossas emoções interferem na nossa vida financeira, né? Ansiedade, insatisfação, compulsão. Eu vou no shopping, comprar é maravilhoso. Agora a gente compra, depois vem a consequência, a desorganização financeira e a possibilidade de a gente viver com dívidas. Então, para não ter essa desorganização, tenha muito certo e muito claro aí qual é o seu orçamento, qual é o tamanho da sua retirada, com quanto você vai sobreviver. Essa é uma conversa que não é sozinha, é uma conversa que tem que ser com a família. Então, é uma conversa com o marido, é uma conversa com a esposa, é uma conversa com os filhos, mostrando a realidade dos gastos que a família pode ter, né, de uma forma de viver tranquilo. Agora sim, outra realidade muito clara, a gente é dono. Então vamos lá, eu sou dono de uma empresa e eu tenho um faturamento de 200 mil reais por mês, a gente fica se achando. A gente é dono, tem um faturamento de 50 mil reais por mês, a gente fica se achando. Ou 1 milhão e fica se achando. O que acontece? A gente entende aquela receita como nosso ganho. E na verdade aquele não é o nosso ganho. O nosso ganho é o nosso prolabore. Ou no máximo, o nosso ganho é o quanto sobra, é o nosso resultado azul. É o lucro líquido. Então eu posso ter uma empresa lá que fatura 200 mil reais por mês, mas depois dela pagar todo mundo, está sobrando 1.000 reais. Opa, mas eu estava gastando só na prestação do meu carro 1.500. Não está sobrando nem para pagar a prestação do carro. Ou não estava sobrando para pagar a prestação da casa. Então tem que tomar esse cuidado. A gente acaba baseando os nossos gastos em cima do faturamento da empresa. O faturamento não diz nada. O que diz alguma coisa é o nosso real resultado. A nossa empresa, ela realmente tem que ser lucrativa, ela tem que dar resultado azul, tá? Esse é um cuidado aí que realmente a gente tem que ter. Eu estava dando uma conferidinha aí. Pessoal, dentro disso, o que é importante? Vamos em frente aí. Eu falo muito aí, isso é uma analogia. Eu vou falar uma analogia sobre consumo consciente. Eu chamo de buracos na estrada. Qual é essa analogia? Eu tinha um sítio, meu pai tinha um sítio. Esse sítio, quando eu ia para andar de carro nele, eu passava por 1.000 buracos para chegar no sítio do meu pai. E eu ficava irritado, igual essa carinha irritada aí do emoji que eu coloquei no slide da transmissão que eu estou passando no YouTube. Depois foram lá e asfaltaram aquela estrada. Olha ali a minha carinha de feliz. Eu super feliz. Por quê? Porque não tem mais buraco na estrada. Passou um ano, tá? Apareceu de novo buraco na estrada, porque o asfalto também dá buraco. Só que em vez de 1.000 buracos na estrada, agora tem 50 buracos na estrada. Eu estava tão insatisfeito quando no momento que tinha, lá no início, que tinha 1.000 buracos. Quer dizer, no momento eu fiquei satisfeito, no segundo momento que apareceu algum buraco na estrada, eu fiquei insatisfeito de novo, da mesma forma do que da primeira vez. Qual é a analogia que eu quero fazer com isso? Isso é a mesma coisa que acontece com a nossa retirada, com o nosso dinheiro. Se eu ganho 10 mil, no momento eu acho 10 mil pouco.
Daí o meu salário, a minha retirada dentro da empresa, aumenta para 12. Olha a minha carinha de feliz. Daí, deu um ano, esse 12 para mim já não é mais suficiente. Eu já estou irritado de novo porque eu estou ganhando o mesmo 12. Então, aquele 2.000 a mais, que num primeiro momento me trouxe felicidade, eu já absorvi no meu padrão de vida e já estou gastando ele também. E muitas vezes eu estou gastando até mais que ele. Eu comecei a ganhar 2.000 a mais e já fiz uma prestação de carro de 2,5. E daí, lá se foi a minha renda, lá se foi meu patrimônio. Então, eu absorvi minha renda e eu gastei tudo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque isso faz com que a gente sempre só absorva o nosso padrão de vida e a gente não cria a reserva financeira, que ela é tão importante para nos dar tranquilidade de vida, tranquilidade futura. E essa tranquilidade futura, ela só pode ser resolvida com as decisões tomadas hoje, ou a tua reserva atual, ela foi em cima de decisões que você tomou no passado. Então, se você hoje não conseguiu criar reserva, foi porque você não criou essa organização financeira no seu passado, de 5, de 10, de 20, de 30 anos atrás. Agora pensa assim, se você tivesse economizado R$ 500 por mês por 30 anos, qual era o tamanho da sua reserva hoje? E se fosse 1.000? E se fosse 2.000? Então, se a gente tomando alguns cuidados e a gente correndo atrás, não absorvendo toda a renda para aumento do nosso padrão de vida, com certeza a gente tem condição de criar essa reserva financeira. Agora, ela começa sempre pela não mistura do dinheiro da pessoa física e da jurídica. Lembrando que a pessoa jurídica ela tem uma identidade própria e que ela deve manter essa identidade própria. Pense a sua empresa como uma empresa profissional, pense a sua empresa como uma empresa grande, onde o dono ele recebe no máximo salário pelo trabalho executado. Lá, mas na empresa grande ele ganha 30 mil por mês porque ela tem capacidade de pagar. Pode ser, mas essa não é a realidade da pequena empresa. Você tem que trabalhar dentro da realidade do quanto sobra, tem que trabalhar a realidade dentro de um prolabore que seja realista com o faturamento e a condição de pagamento da despesa fixa propriamente dita dela. Tá? Siga sempre você deve seguir sempre, para que você tenha essa noção de consumo consciente, 3 regras, 3 perguntas, são a regra dos 3 sims. A primeira é, na hora de consumir, eu preciso de comprar esse determinado produto, eu preciso desse serviço? Eu tenho dinheiro para pagar esse serviço? Eu preciso. Sim. Eu tenho dinheiro? Não, então eu não vou fazer. Eu preciso muito trocar de carro. Eu tenho dinheiro? Não, então eu não vou fazer. Eu preciso, mas eu vou financiar. Tá, acabou a reserva financeira. Eu preciso. Sim. Eu tenho dinheiro? Sim, tenho dinheiro. Eu preciso agora, precisa ser já, eu posso adiar a ideia dessa minha compra? Pode ser daqui a 3 meses? Pode ser daqui a 8 meses? É outra pergunta. Então, esses 3 sims devem ser questionados, você deve questioná-los o tempo inteiro. Eu preciso, eu tenho dinheiro, e se precisa ser agora, se tem que ser agora. Questione antes de consumir. Com certeza, fazendo essas 3 perguntas, com certeza o seu consumo diminuirá e você terá uma possibilidade maior de criar sua reserva financeira. Outra linha muito importante é a ideia do pague-se primeiro. André, mas não adianta, eu gasto tudo. Eu ganho 10 mil, então eu vou economizar 10% da minha renda. Se R$ 1.000, 10% de 10 mil, eu já vou colocar ele numa poupança, não necessariamente na caderneta de poupança. Mas eu já vou separar esse dinheiro e vou aprender a viver com 9. Claro, daí com 9, quem vive com 10, vive com 9. Agora, se botar o 10 na roda, você vai gastar o 10. Então, não coloque o 10 na roda. Coloque o 9 na roda. E separe esse 1.000 primeiro para poder viver com esse 9. Tá? Então, pague-se primeiro.
deposita esse dinheiro lá numa conta separada, não misture com o dinheiro do mês normal, tenha um orçamento definido e cuide para não tirar da empresa aquilo que não está programado, tá? Essa é uma linha importante. Dentro disso, eu criei um conceito aí de padrão de vida nota 8. Qual é a ideia do conceito aí de padrão de vida nota 8? Eu vou dar a ideia aí primeiro, dentro desse conceito, o que é padrão de vida nota 11? Olha ali o porquinho, bem magrinho, né? É o cara que está sem reserva financeira, tá? Padrão de vida nota 10. Vamos primeiro pelo padrão de vida nota 10. É o cara que está sem reserva financeira. Então, ali teria que ser o desenho do porquinho magrinho, tá? E o cara com padrão de vida nota 11 é o cara realmente endividado. Ele está gastando mais do que o 10 mil que ele ganha. Padrão de vida nota 10, ele ganha 10 mil, gasta 10, não está criando reserva financeira, porquinho está magrinho. Padrão de vida nota 11, ele ganha 10, gasta 11 e está criando uma dívida. Tá? Então, o ideal é criar a ideia do padrão de vida nota 8. Economizar 20% das reservas. Economizar 20% das reservas. Então, eu tenho uma receita de 10, eu tenho um prolabore de 10 mil, eu gasto 8 e guardo numa poupança 2. 20% vai para a reserva financeira para criar a minha reserva de emergência, a minha reserva dos sonhos, a minha reserva do futuro. Dentro dessa reserva dos sonhos, tá? Trocar de carro, viajar, né? Sempre essa linha de algo que também vai te dar um pouco de conforto e não ficar ali a ideia de um tio Patinhas que só economiza e não pensa nunca no lazer imediato. A gente também tem que ter o lazer imediato, mas a gente tem que ter a ideia das 3 reservas. Reserva de emergência, porque você pode adoecer, pode acontecer uma pandemia, pode acontecer algum problema de curto prazo e você vai precisar de dinheiro. Reserva dos sonhos, porque ninguém é de ferro, todo mundo precisa também ter um pouco de lazer dentro da vida. E a reserva do futuro, para que você lá no futuro, quando você diminuir a sua capacidade laboral, você tenha condição realmente de viver com o dinheiro da sua reserva. Pessoal, é um pouco essa ideia, tá? Você deve ter olhado ali, quem participou e viu por intermédio dos slides, principalmente, alguns slides estavam escrito filme, outros slides estavam escrito foto, outros slides estavam escrito desenho, outros slides escritos rascunho. Qual é a ideia disso? Eu tenho um treinamento chamado Rota Financeira do Sucesso, é um treinamento em gestão financeira, o objetivo é fazer com que a empresa tenha resultado azul, que ela resolva seus problemas, sua dificuldade financeira, que consiga fazer com que a empresa, que sobre algo na empresa, que realmente a empresa tenha resultado azul, que tenha lucro operacional. Isso é dado, esse treinamento é dado através de 4 pilares: rascunho, desenho, filme e foto. Tá? Em rascunho eu falo sobre essa mentalidade financeira, sobre educação financeira, sobre essa importância de tu entender esse conceito do dinheiro, respeitar o dinheiro, entender que não pode misturar o dinheiro, entender que a educação financeira é importante e que você vai levar a sua organização e desorganização para dentro da empresa. Não misture jamais o dinheiro, tenha esse cuidado com o dinheiro, entenda que o seu dinheiro é seu, o dinheiro da empresa é da empresa. No desenho, a ideia é criar sua estratégia vencedora. Você tem uma empresa com uma estratégia bem definida, definindo quais são os investimentos que você tem que fazer, a precificação do seu produto, para quem você vai vender, essa margem do produto está ligado ao seu público-alvo, entender que tipo de campanha e de propaganda você vai fazer, então definir um plano de negócios, definir um plano de marketing, definir e entender que o seu negócio tem que ser viável e ele tem que dar resultado. Né? Propriamente dito, sobre o resultado, como calcula esse resultado, entender que a empresa tem que dar lucro operacional, a gente fala no pilar filme. A empresa precisa ter resultado azul, senão no médio e longo prazo ela vai quebrar,
você não vai conseguir permanecer e ter a sua empresa por um longo tempo. Então, precisa ter uma empresa com resultado azul, precisa fazer sobrar. E no último pilar, no pilar foto, a gente vai realmente tirar uma foto da empresa, verificar qual é a situação dela em relação ao um ativo, o patrimônio que ela tem, o quanto ela deve, então qual é o passivo que ela tem, e verificar esse patrimônio líquido. Gerencial, a gente não está falando nada aí de questão contábil, mas entender o quanto ela tem de patrimônio e se você, propriamente dito, está conseguindo enriquecer. Então você tem que ter uma empresa que tenha resultado azul e verificar se a tua empresa está fazendo com que você realmente enriqueça e que você consiga realmente atingir seu sonho de sucesso e sustentar com tranquilidade, dignidade, respeito a sua família. Esse é o objetivo que a gente tem maior aí quando a gente pensa em empreender. Nosso objetivo aqui, o meu objetivo, o meu propósito é ajudar as empresas a terem melhores resultados. A gente entende que a gestão financeira está aí para ajudar, tem as ferramentas da gestão financeira para fazer com que você realmente alcance o resultado azul. Tá? Muito obrigado. Eu toda quinta-feira estou aqui para apresentar dentro do Instagram, dentro do YouTube, ferramentas de gestão financeira para que a sua empresa tenha resultado azul. Aguardo vocês na live da semana que vem, novamente aqui às 19h15. Boa noite, grande abraço e até semana que vem.